Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, né? E antes de atualizar informações para vocês sobre o Vasco da Gama, em véspera de jogo, né? Amanhã a gente encara o Guarani em São Januário, precisando de um resultado para não botar a nossa classificação, o G4, em risco. Eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado na plataforma do YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Olha, eu ontem fiz um vídeo aí, recebi muita mensagem, inclusive com relação a esse vídeo, falando de um possível dono da 777 Carioca, né? A 777 Carioca, que é a empresa, o braço que foi aberto para tomar conta do futebol do Vasco. Como eu falei no vídeo, né, a 777 Partners, ela é um aglomerado de negócios, né? Ela não cuida só de futebol. E aí abriram ali em fevereiro essa 777 Carioca e a gente não sabe quem são os donos dessa empresa, o que rola, o que acontece, né? A gente só está procurando, tentando esclarecer tudo que foi feito de negócio no Vasco. Uma meia dúzia de torcedor ficou puto, né? Porque é como eu falei, quem não deve não teme. Teve gente falando assim, mas o Flamengo cresceu com bandidagem, com benefício, com sacanagem, com dinheiro de crime. Meu amigo, aí é questão de caráter e índole. Se a sua consciência vai ficar tranquila em ver o Vasco crescer com dinheiro de crime, de lavagem de dinheiro, de sacanagem, de palhaçada, que pode lá na frente prejudicar a gente, porque o Flamengo não vai ser prejudicado não, mas o Vasco, se descobrir alguma coisa errada lá na frente, mas vem todo mundo pra cima do Vasco e acaba de vez com a instituição. Se a sua consciência, o seu caráter é guiado por esse tipo de sentimento, aí o problema é seu, né? O meu é diferente e eu acho que da maioria dos torcedores é diferente. Tem muito torcedor que é a favor da SAF, que vê ela como uma única via, uma única solução para o clube, mas que também não vende o seu caráter, não vende a sua índole para qualquer marginal, para qualquer bandido, para qualquer coisa feita de errada. Então é uma questão de princípio, né? De princípio. O futebol não pode ser uma terra de ninguém. Eu não posso ser um cidadão do bem, uma pessoa certa, correta na sociedade, mas no futebol eu sou um vagabundo, um pilantra, um safado que aceita qualquer tipo de situação para poder ganhar. Não, a gente tem que ter também o mesmo caráter, a mesma índole também com relação ao futebol. Então não tem problema nenhum com esclarecimento. Quem não deve, não teme. O importante, eu trouxe o nome do Leonardo Sheikman, né, que é um dos caras aí responsável por trazer o investimento, que seria o investidor para o Gama. Trouxe o nome desse cara como o dono proprietário da SAF Carioca, 777 Carioca. O nome dele consta lá. E o interessante é que não saiu nada no Twitter, eu estou em alguns grupos aí que tem conselheiros, gente ligados à gestão, que com certeza foi lá perguntar sobre essa situação. Ninguém falou absolutamente nada, um silêncio ensurdecedor, porque se essa notícia não tivesse um fundo de verdade, mas nessa hora tinha jornalista gritando, tinha um monte de gente, conselheiro, falando um monte de coisa nos grupos, dizendo que é mentira, que é conversa, pelo contrário, ninguém falou absolutamente, até mudaram de assunto quando foram perguntados a respeito dessa situação. Então vamos seguir aí, aguardando para ver se eu tiver mais notícias a respeito dessa 777 Carioca, com certeza eu vou trazer aqui para a gente debater, para a gente conversar. Se você não viu o vídeo foi postado ontem aqui no canal, tá? Bom, vou trazer aqui para você uma publicação do ex-VP de Finanças do Vasco, Carlos Leão, o cara que assumiu ali no último ano da gestão Campelo, porque o Adriano Mendes abandonou para ir fazer campanha na Mais Vasco, né? E ele assumiu as pontas ali no final da gestão Campelo. Ele fez uma crítica ao começo da 777, né? Porque ela mantém toda a staff do futebol e nada mudou até agora, né? Então, o que o Carlos Leão publicou é o seguinte: quando entra uma nova direção num clube, empresa entre parentes, né, tão caótica como é atualmente o Vasco da Gama, o mínimo que se espera é um choque de gestão. A 777 não só mantém todo o staff do departamento de futebol, como ainda promoveu o CEO de uma diretoria fracassada. Difícil dar certo assim. Tá aí a opinião do Carlos Leão,
sobre o começo da 777 partidas. Não é só o Carlos Leão, não. Eu já vi o Casemiro criticando, eu já vi o Jorge Nicola criticando, eu vi muita gente criticando esse começo, né? Porque a gente não tem um técnico, a gente manteve o CEO que vendeu o Vasco, o gerente de futebol que contratou essa Zingua é o mesmo, né? Então nada mudou. E olha que a gente tá falando, mas tem aí o argumento dos passadores de pano não, mas os caras ainda não entraram, o negócio ainda não tá fechado. Não, o negócio tá fechado. O Paulo Brax já é o executivo da SAF Vasco, inclusive participou das negociações na janela. Por exemplo, o Matheus Ribeiro veio aí por causa da indicação ou do trabalho feito do Paulo Brax com o Carlos Brasil. Ele, o Tubarão, o Fábio Gomes, enfim, todos esses contratados na janela. Então eles já estão sim. E a gente não está falando de contratar porque a janela fechou, obviamente, né? Mas a gente está falando de mudar o que tá errado, mudar o departamento de futebol, contratar um executivo. Eles já contrataram um cara sem currículo, né? Mas contratar um técnico, mandar embora esse gerente que não fez nada, enfim. É isso, é esse tipo de atitude que a gente espera, é o choque de gestão que o Carlos Leão falou aí nessa publicação. Bom, eu vou trazer um trecho de uma live lá na Jovem Pan, né? Acho que é Rei da Resenha. E lá o Luxemburgo soltou o aço para falar sobre a SAF e as coisas que ele falou lá, né? Lógico que os torcedores vascaínos estão esperando o anúncio de um técnico. O Luxemburgo era um nome desses aí que estavam sendo falado. Estou falando Renato Gaúcho, Odair Helmas, que o Odair Helmas voltou à pauta, né? O Thiago Nunes e o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo você pode riscar dessa lista, porque ontem ele se desconvidou, porque ele falou da SAF. Eu vou trazer o primeiro trecho, onde ele fala da saída dele do Cruzeiro, e que se ele soubesse que as SAFs dos clubes iam ser vendidas dessa maneira, ele tinha largado o futebol como técnico e comprado a SAF. Porque ele fala que isso é um negócio do caralho, você ganha receita de bilheteria, você ganha receita de sócio, você ganha os ativos do clube e você, em troca você não coloca quase nada de dinheiro. Eu vou deixar aí o Luxemburgo falando da SAF, do Cruzeiro, do Vasco e do Botafogo. O Ronaldo, meu filho, o Ronaldo também é outro cara fantástico. Aí tirou você, tu foi lá no Cruzeiro, tinha interesse dele no Cruzeiro do jeito que tinha. Porque eu falo assim, Biradão. Tem isso, né? Nada a ver, pô, é bobagem. Mas você na época falou que foi falta de respeito a forma que você saiu. Claro, não falta de respeito, não. Falei não. Falei que o trabalho meu era bem feito, mas ele tinha o direito de fazer o que ele quisesse, é um direito que ele tinha. O meu trabalho ele podia dar continuidade. Agora, o direito que ele tinha, ele comprou o negócio lá, pô. Agora, se eu soubesse que a compra seria aquela ali, eu teria comprado. Tinha largado o futebol, eu teria comprado, pô. Essa que é a grande barato, então foi um baita investimento. Pô, claro que foi. 600 milhões eu achei muito barato. Vasco, Botafogo e Cruzeiro, muito barato. Muito barato, cara. Não existe. O Antony agora valeu os caras. O Antony comprava o Cruzeiro. Cara, olha aqui, eu ainda tenho dúvida com respeito à SAF, assim, no sentido do que ela representa na realidade. Quando você compra uma empresa, você leva ativo e passivo. Você não leva só o ativo, você leva ativo e passivo. E a SAF, ela te permite você levar só o ativo e deixar 10% do passivo com o clube. Então, quando você leva o ativo, por exemplo, o Ronaldo agora fez uma recomposição lá que ele leva, como garantia, os 2 centros de treinamento, todos os jogadores, leva receita do sócio diamante, receita de renda, levou tudo, cara. Então, na realidade, eu acho, não tenho certeza, eu estiver falando, posso estar me equivocando, que o investimento do Ronaldo não passou de 50 milhões até hoje no Cruzeiro. E comprou um clube que hoje vale quanto o Cruzeiro hoje? Ô, Luxa. É 700 milhões no Botafogo, 700 milhões no Vasco da Gama. Barato, é um jogador, professor. Você uma operação dessa do Antony. Você sempre assumiu. Você não pode vender um clube que jogou Garrincha por 700 milhões. Tem alguma coisa equivocada aqui. Porque falta gestão. Gestão competente de valorizar a base, de investir na base, fazer essa bandeira. Porque o dinheiro não está no profissional. A receita do profissional não está no jogador. A receita do profissional está naquilo que ela provoca, que é renda, que é sócio-torcedor, que é contrato para televisão. A receita toda está na mão de obra, está na matéria-prima, que é o jogador de futebol da base. Aqui está o dinheiro do futebol, na base. Então você pegar o Vasco da Gama e vender por 700 milhões, vender o Santos, o time que jogou o maior jogador do mundo, do século, você vender por um... Cruzeiro, pô. É um negócio que você... Cruzeiro, 400 milhões. Você não consegue imaginar isso, Mas cara. O que está acontecendo é o seguinte, eu vou dizer o que está acontecendo é o seguinte. Nós estamos vendendo a nossa matéria-prima, que é a melhor do mundo, para fora do Brasil, e nós vamos virar jogadores de futebol europeu jogando no Brasil. Ô, Pirado, eu acompanho o futebol. O Vasco, o Sub-17 do Vasco, o time Sub-17 do Vasco. Eu subi aquele menino lá, quanto é que foi vendido? 14 milhões depois, o menino o de lá de campo, lá com 16 anos lá.
Desculpa, pessoal, eu subi no Cruzeiro um moleque de 16 anos e chegou a passar mal no jogo que eu botei ele pra jogar, faltando 20 minutos de jogo. Tá, agora foi pro Atlético Paranaense. Vitor Roque. Então já tem proposta de 25 milhões com ele. Então você não faz isso com o clube, cara. Você tem que ser o seguinte, gestão profissional. Tem que se preparar para ser... Você pode ser o maior empresário do teu negócio, da tua empresa. De copo, disso aqui, de telefone. Você pode ser muito bom. Sabe quanto é que vai custar e quanto é que você vai vender. Só que a matéria-prima do futebol chama-se jogador de futebol. E só ele, nego fala assim, nego fala de profissional. Ele, não é técnico, não é nada, mas ele vai olhar pro jogador de futebol, ele vai olhar assim, vai fazer uma projeção daqui a 3 anos, onde é que aquele jogador pode jogar, porque ele jogou bola. Jogador de futebol, para trabalhar com futebol e ver jogador de futebol, não precisa ser formado em nada na categoria de base. Ele tem que conhecer a porra da bola. Como é que o cara mete na bola, como é que ele forma um jogador, como é que ele faz. Isso que tem que fazer. E os caras estão botando professores nas categorias de base, tá certo? E não estão botando os caras que são da bola, que nem o Liminha, que nem foi uma pulsão de o Pinheiro, como foi o Jobert, como foi uma pulsão deles, que foram os caras que descobriram o Zico. O jogador se descobre. Você olha pro jogador, ele apareceu ali, não se descobre, já nasce. E você, flamenguista, assumiu. E pra finalizar o vídeo, eu sei que você vai deixar o joinha, se você esqueceu de deixar o like lá no início, se inscrever no canal. Pra finalizar o vídeo, o Luxemburgo vai falar aí do tamanho que representa o Vasco, né, para o futebol, falar do fato dele ser o mulambo favorito da torcida do Vasco, né, esse negócio dele ser flamenguista, mas ter uma identificação e a torcida gostar dele, né, ser o único que a torcida gosta. E o Vampeta vai falar aí sobre os jogadores da base do Vasco, ele viu o Sub-17 do Vasco contra o Corinthians e ele falou que 6 a 7 jogadores de seleção fácil aí, que se vendesse jogadores pagava a SAF do Vasco da Gama. Então tá aí as notícias de hoje. Fica com o vídeo para finalizar. Deixa o joinha, curte, compartilha, se inscreve no canal. Amanhã tem jogo e a gente volta com mais vídeos na parte da noite. Grande abraço, com Deus e saudações vascaínas. O Vasco é muito engraçado. O Vasco é uma instituição preciosa, cara. Foda. É pesada. Flamengo e Vasco era jogo de 200, 190, 200 mil pessoas. Eu joguei com 171 mil pessoas. Vasco da Gama, cara, olha que loucura isso aí. É uma instituição pesadíssima, pô, que não dá gosto. Eu sou flamenguista, cara. Dá gosto de trabalhar e ver aquele... Não pode estar do jeito que tá. Então, os caras falam assim, o único mulambo que nós gostamos é você. Porque eles falam isso? É que o flamenguista pra eles é mulambo, cara. Então eles falam assim, o único mulambo que nós gostamos é de você. Agora, mais flamenguista nós queremos aqui não. E você também se identificou com o Vasco? Muito, muito. Porque é questão de identificar o seguinte... É você reconhecer uma verdade. O Vasco é muito grande, cara. Então, isso eu tava falando, pessoal. Você gosta, você vê treinamento, tudo, base, tudo. Eu vi o Sub-17 do Vasco, todo mundo fala do André, né? Do Palmeiras, esse moleque aí. Hendrick, valendo melhor. E jogou o Sub-17, o campeonato agora, ao final, o Vasco tem uns 6 ou 7 jogadores de seleção Sub-17, que esses 6, 7 jogadores, os times europeus já não vêm comprar mais o cara de 28 anos, 23 anos. É sempre jogadores de base de seleção. Eu tava falando assim, 6 jogadores ali, vale o que o Vasco foi vendido. Bom, Pedro, deixa eu te falar.